Tudo bem, meus reis e rainhas? Espero que vocês estejam bem, porque eu não estou tão contente hoje. Ontem o Atlético Paranaense perdeu contra o São Paulo pela Copa do Brasil, um resultado meio que se esperado, né? Na verdade a gente esperava mais de uma lavada, eu esperava uma lavada, mas foi, tá? O placar não indica pra gente que foi uma lavada, mas as estatísticas mostram. E eu vou só rapidamente passar por elas, porque eu quero entrar em outros aspectos do vídeo, especialmente como é que eu me senti assistindo o jogo do Morumbi, as minhas sensações do time, sensações da torcida também, de como é que a gente vê o Atlético Paranaense, e daí no final eu quero falar também um pouco sobre o Mário Celso Petraglia. Mas vamos lá. O Atlético Paranaense, eu vou só realmente grifar isso e reiterar isso para vocês aqui, porque eu acho que essas estatísticas são mais importantes. Eu acho que elas falam mais sobre o jogo do que, por exemplo, o XG desse jogo que teve. O São Paulo, no total, teve 66% de posse de bola. O Atlético Paranaense teve 34%. São Paulo chutou 14 vezes no gol, 5 no alvo. O Atlético Paranaense chutou 5 vezes a bola no gol e somente 2 no alvo. Eu acho que para mim isso exemplifica muito o que para mim foi uma sensação que eu tive no pré-jogo. Eu indo pro estádio do Morumbi com o meu amigo, ao olhar a escalação do time, que eu não tinha olhado previamente, eu olhei 20 minutos antes do jogo, eu falei pro meu amigo, a gente vai perder esse jogo. Não tem a menor chance que a gente vai ter algum tipo de possibilidade de ganhar esse jogo com a escalação do jogo que a gente teve, que a gente botou em campo. Que o Odair Hellmann botou em campo, não a gente, porque não é nós, torcedores, que decidimos, mas que a gente tem muita palavra nas decisões da diretoria, ou pelo menos em campo, né? A gente pediu pro Mikael sair porque estava jogando muito mal, e entrou o Santos, também não mudou muita coisa. Mas enfim, falei pro meu amigo, olha, já perdi esse jogo. Porque tem um ataque, primeiro jogar num 3-4-1-1, pra mim já me mostrou que não ia dar. Que a ideia era fechar a casinha. Especialmente tendo Juliano e Allan Kardec no elenco principal, como titulares. Porque, na minha concepção, Allan Kardec e Juliano não são próximos de estarem fisicamente aptos a jogarem contra times da Série A. E esse jogo era um jogo de Série A. Esse jogo era um campeonato brasileiro. Né? Era contra o São Paulo. Aí você pode falar, mas é que, porra, nos últimos anos São Paulo não necessariamente vem tão bem. Né? Foda-se. Desculpa o palavreado. Não importa. São Paulo é um time que agora, com a entrada do Crespo, tá jogando muita bola. E eu entendo que a postura do Odair Hellmann era vamos proteger o time. Mas então, se essa era a ideia, vamos proteger o time dele, né? Jogar linhas baixas, fechar a casinha. Eu pergunto a vocês, torcedores, eu quero saber. Vocês podem me responder se ele treina qualquer tipo de tática em termos da transição do time, de recuperada de bola, o que fazer quando a gente recupera a bola, quando a gente ganha a segunda bola, a movimentação da equipe em transição, qual que vai ser o jeito que iremos contra-atacar após roubarmos a bola na nossa linha de zaga, no nosso campo, como que a gente vai fazer essa transição e iniciar o contra-ataque? Pergunta para o Odair Hellmann, se podemos, né, porque eu não sei se a gente chega a ele, mas pergunta a vocês, e vocês me respondem se vocês quiserem, ele treina realmente jogada ensaiada? De escanteio, de falta? Ou ele só pede para cruzar a bola com todo o lance que ele pede para fazer? Porque o Atlético Paranaense joga isso. O Atlético Paranaense só sabe cruzar. É mais fácil o Atlético Paranaense todo o time virar cristão, porque só cruzam, só tem cruz no time, ou jogar ping-pong. Porque a única vez que o time consegue botar a bola para jogar é a bola pingando. Somente a bola pingando. Parece que a ideia dele, do Odair Hellmann, e a sensação que eu tenho, é que o Atlético Paranaense tem que ganhar a segunda bola. E na minha concepção, eu posso estar muito errado, porque, de novo, eu não sou necessariamente tenho mais conhecimento que o Odair Hellmann. Né? Eu não sou técnico de futebol. Eu não passei anos estudando táticas, mas eu acompanho futebol há muito tempo. Eu acho que eu posso opinar um pouco sobre isso.
Na minha opinião, jogar pela segunda bola tá velho já. Não dá mais. Não dá mais pra você esperar que um time ganhe jogos esperando a segunda bola. Né? O que eu quero dizer com a segunda bola? A bola tá no alto, você lança, rifa a bola pra cima e você ajusta o time para que ele ganhe a segunda bola. Então a bola pinga, depois desse primeiro pingo é a segunda bola. E é isso. E daí depois disso, o que a gente vai fazer? Parece que o time não tem uma ideia do que quer fazer com a bola no pé. Ah, e eu contei. Teve um momento do jogo, no segundo tempo, tá? Eu fiz questão de contar quantos passes o Atlético Paranaense ia conseguir fazer até perder a bola. E eu me surpreendi, porque foi mais do que eu esperei. No máximo, eu acho, ali, a gente conseguiu fazer 8 passes, sem perder a bola. E quando eu falo 8 passes, não é tipo 8 passes, daí o jogador de São Paulo conseguiu roubar, a gente roubou e continuou a sequência. Não, 8 passes seguidos. Pé em pé, pé em pé, pé em pé. No máximo foram 8 passes. E eu entendo que o time é tecnicamente limitado. Eu entendo. Mas alguma coisa a gente tem que começar a mudar. Eu acho que isso é uma reflexão maior. Porque o time tá jogando muito mal. Muito mal. Não dá mais. São Paulo passou o rodo na gente. Não, assim, o jogo teve graça, eu espero que pro São Paulino, né? As pessoas que estavam no estágio comigo sentiram um pouco né, o estresse, a raiva de não conseguirem talvez concluírem certas jogadas, não conseguirem talvez completar certos passes, né? Mas eu espero que eles tenham sido felizes do jogo, porque eles passaram um rodo pra cima da gente, né? A vitória do São Paulo foi importante para eles, né? Vão conseguir passar para a próxima fase da Copa Libertadores, não, na Copa do Brasil facilmente. E eu acho que ainda tem torcedor e tem gente que ainda crê, na minha concepção, e eu posso estar muito errado, o Atlético Paranaense pode me surpreender, e eu espero que me surpreenda. Que no jogo da Baixada, com o gol que a gente fez no Morumbi, seja o suficiente para a gente conseguir levar esse jogo para a próxima fase, né? Passar o São Paulo. Eu espero. Eu realmente espero muito. Sendo muito sincero. Porque eu não vejo isso. É a sensação que eu tenho. A sensação que eu tenho é que o time não vai subir. A sensação que eu tenho é que o time vai ser eliminado pelo São Paulo, devidamente, né? O São Paulo joga muito melhor que a gente, tem um time muito mais organizado, tá? É a sensação que eu tenho. Pra mim é evidente que isso que vai acontecer. Mas eu quero chegar no ponto, tá? No ponto, porque eu acho que começa a chegar um ponto na nossa história como atleticanos, que a gente não pode somente agora só olhar pro técnico como culpado. O Odair Hellmann é culpado também pelo que acontece em campo, que nem os jogadores. Que nem a comissão técnica, que nem a comissão diretiva do Atlético Paranaense, tudo. Mas eu sinto que o maior culpado de tudo vem sendo um cara que há muito tempo atrás a gente amava, né? Que era o Mário Celso Petraglia. Não dá mais, cara. Não dá mais. Eu não tô pedindo que o presidente se abaixe, eu não tô pedindo novas eleições, sabe? Eu só espero que ou você comece, Petraglia, mude um pouco a sua conduta, como você manuseia esse clube, cuida desse clube, ou, cara, a gente fica na Série B. Vai ficar muito tempo na Série B, tá? Eu espero que você tenha isso em mente. E o que mais me incomodou ainda, eu vi no Instagram, postado pela Casé TV, que Mário Celso Petraglia pediu para um padre abençoar o Atlético Paranaense, o CT do Atlético Paranaense, para que má fase acabe. Eu tenho minhas próprias opiniões em relação à religião, mas eu não quero falar sobre religião agora. O que eu quero falar é que você, Mário Celso Petraglia, está desviando a culpa de mau trabalho, mal direção de um clube numa coisa divina, que não tem nada a ver com futebol jogado dentro de campo, que não tem nada a ver com o jeito que você gerencia o seu clube. Não tem. Não, para mim, não se deve misturar o divino com as coisas que acontecem num clube, em nenhuma instituição. Divino é o divino, sabe? Com todo respeito às religiões. Mas você não consegue admitir que você está errado, Maurício Celso Petraglia. Você errou, cara. Pra mim é simples. Admita o teu erro, ou você começa a mudar agora o jeito que você gera esse clube, porque demitir técnico não adianta, você faz isso faz muito tempo, não gosta do técnico, demite, porque para você é muito mais importante o resultado do que uma filosofia de jogo, uma cultura de clube, né? Porque a gente não tem uma cultura de clube.
No máximo, a gente pode falar que o Atlético Paranaense é copeiro, né, que ganha em Copas, em torneios mata-mata, só. Porque de resto, eu acho que eles não têm uma cultura, né? Então você tá errado. Você tá equivocadamente errado em colocar a culpa do mau estado do meu clube, que eu gosto muito, que tenho realmente um prazer de acompanhar e assistir, em algo que não, algo divino. Como se a má vontade de Deus está fazendo com que a gente esteja nesse momento. Que Deus está olhando para o Atlético Paranaense e falando, não, vocês não vão mais ganhar. Que tipo de pensamento é esse? De semântica é essa? Terceirizando a culpa de um mau gerenciamento de clube numa coisa divina. Para mim, isso é incompreensível. É muito incompreensível e eu realmente espero que as pessoas que queiram amar esse clube, queiram salvar esse clube, queiram acompanhar esse clube, queiram o melhor para esse clube, não levem o que eu tô falando a mal. Não é que eu tô falando que eu odeio a religião, sou contra Jesus, que Deus não existe. Tô falando que você não deve terceirizar sua culpa nele. Porque ele não decide o que a gente joga em campo. Ele não é a pessoa que fala para você, Petraglia, o que a gente tem que fazer com a nossa comissão. De quem a gente tem que demitir. Né? Porque ano passado você demitiu todo mundo. Recomeçou do zero. Porque não estava dando certo. Recomeçou do zero na mesma temporada. Né? Do zero. E você acha que Deus falou isso pra você? Porque se ele falou isso pra você, cara, eu acho que você é o novo Messias. E eu sei que você não é. Então, pra mim, é incompreensível, ridículo da parte de você fazer isso. Você tem que assumir os seus erros. Porque no momento em que você não consegue perceber que você, como diretor do clube, tem que pedir para um padre vir e arrumar as suas cagadas com uma bênção de algo divino, algo tá errado. Já deu. Pra mim é o teto, é o limite. É o limite. Eu acho que se a gente ficasse na Série B, já ia ser muito limite. A torcida do Atlético Paranaense já pede que você saia. Faz tempo já. Porque não dá. Você foi um ótimo diretor quando durou, né, quando estava no cargo uns tempos atrás, conseguiu levar a gente aí 3 finais de Libertadores, sabe? Conseguiu levar a gente para ser campeão 2 vezes da América do Sul, da Copa do Brasil. Para isso eu sou eternamente grato. Sou eternamente grato. Mas já deu. É que nem o ditado fala. Ou você morre como herói, ou você vive o suficiente para se tornar o vilão. E você está se tornando o vilão do Atlético Paranaense. Porque eu não consigo compreender que a gente acha que somente os jogadores não estão jogando. E que você daí acha que é o jogador, daí acha que é a comissão técnica. Porque isso é uma entidade. A entidade ela é afetada do de cima para baixo, do de baixo para cima. Sabe? Então não me venha trazer o divino para colocar a responsabilidade dos problemas teu, de má gestão e não saber o que fazer. Eu quero com o Bernardo, eu gostaria que você pedisse desculpa ao torcedor do Atlético Paranaense pelo mau ano. Fosse sensato, fosse humilde, que nem o Pedrinho pede do Vasco. Pediu desculpas pela má fase do clube e que ele realmente está tentando e que ele não pede mais paciência pro vascaíno. Eu quero que você peça desculpas. Porque a gente está merecendo desculpas. Não necessariamente pelo padre, por ter abençoado, mas pela má gestão do clube. Porque isso está sendo muito mal gestado. O resultado em campo é altamente afetado pelo que acontece em cima. E você sabe disso. Nós, como torcedores, sabemos disso. Com certeza sabemos disso. Às vezes dá certo. Né? Você vê, por exemplo, agora o Corinthians. Mal gerido por anos. Está devendo 3 bi, mas está indo na Série A. Não caiu. Né? Não caiu. Conseguiu fazer uma janela de transferência imensa. Porque começou a ter pelo menos, no mínimo, né? Não tô apoiando o Augusto Melo, pelo amor de Deus. Mas no mínimo funcionou. Mas também só funcionou. Agora o cara vai ser preso, Augusto Melo, novas reuniões e procedimentos para ter novo presidente, né? Então assim, tchau, Petraglia. Espero que no final do ano ou você peça desculpas pra gente e comece a mudar, ou que você peça para ter novas eleições. Porque não dá mais. Muito obrigado por tudo que você fez.
Um grande abraço por tudo que você fez pelo clube, durante anos que você montou esse clube. Eu sou muito grato, porque realmente foi do teu trabalho, da tua cabeça, mas não dá mais. Não dá mais. Eu cansei. Eu tô cansado. Vou sempre apoiar meu clube, mas eu cansei. Eu cansei. É, é isso. Vai ficar por isso mesmo.